Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar hoje a nossa quinta lição, a nossa revista de jovem. Nós estamos estudando nesse trimestre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, fundamentos estes estão alicerçados na pedra angular, que é Jesus Cristo. Hoje, nossa quinta lição, o título é As Falsas Doutrinas. O apóstolo Paulo vai chamar de doutrina de demônios. Vamos tratar sobre este assunto nesta nossa quinta lição da nossa escola dominical de jovem. O cristão, quando ele estuda a palavra de Deus, ele se fortalece contra estas falsas heresias, estas heresias, na verdade, toda heresia é falsa, na verdade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e confronta a palavra de Deus vem do anticristo. Tudo aquilo que se opõe a Jesus Cristo e a sua palavra, obviamente, que tem a influência maligna. As falsas doutrinas, o nosso texto principal, o nosso texto áureo, está na epístola escrita pelo apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Resumo da nossa lição. Na atualidade, encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, tudo aquilo que não é verdade, automaticamente nós identificamos. A gente não precisa ficar atrás de mentira, a gente tem que conhecer a verdade, conhecendo a palavra de Deus, nos inteirando da palavra de Deus. Quando a mentira, as distorções, as heresias, as falsidades chegam até nós, automaticamente nós o identificamos. Por quê? Porque conhecemos, vivemos e praticamos a verdade. Os objetivos desta nossa quinta lição: explicar o que é doutrina de demônios, conscientizar-nos da sedução das falsas doutrinas e compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas do diabo. O que é doutrina? Nós sabemos que existem 3 tipos de doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Qual doutrina estamos seguindo? Qual doutrina estamos aplicando em nossas vidas? Essa pergunta é interessante, né? Doutrina é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema, seja ele religioso, seja ele filosófico, político, social, seja ele econômico. No campo das religiões, obviamente que cada religião ela vai ter sua doutrina, vai ter seu dogma, vai ter seus conjuntos de crenças. Nós, como cristãos, nossa religião é o cristianismo, né? E nossa doutrina, obviamente, está fundamentada, alicerçada nas Sagradas Escrituras, a genuína palavra de Deus, que não erra,
não se contradiz, não se equivoca, pois é a palavra de Deus. Como Paulo diz a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, quando estamos tomando uma direção errada e olhamos para ela, estudamos ela e colocamos em prática, ela vai nos orientar, dizendo: opa, o caminho que você está indo não está de acordo com o que eu estou falando. Então, a gente volta à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a verdade e o caminho a seguir. Jesus Cristo, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Então, cristão, novamente, eu sempre gosto de falar isso em nossas lições. O cristão, ele precisa estar familiarizado com a palavra de Deus. É inadmissível, irmãos, não estudarmos a palavra de Deus. Como é que eu me declaro cristão, discípulo de Cristo, seguidor de Jesus Cristo, e não estudo a palavra de Jesus Cristo? O manual do cristão, manual de nossa regra de fé, de prática, de conduta, é as Sagradas Escrituras. Muitas vezes lemos várias literaturas, mas não lemos, não estudamos o nosso manual, a nossa regra de fé, de conduta, de vivência, onde está as leis morais que Deus deixou para a sua igreja. Entende? Então a gente precisa se atentar, nos atentarmos a esses detalhes. O nosso texto bíblico está na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1º ao 5º. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, não podemos nos deixar enganar pelas sutilezas do diabo, pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo chama essas doutrinas de demônios. Aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pessoas dando ouvidos a doutrinas de demônios, falsos ensinamentos, distorções da palavra de Deus. O diabo é enganador. Desde o Gênesis, ele enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus. E Eva se deixou, juntamente com Adão, ser enganados. Então, o cristão ele precisa estar alinhado, precisa conhecer
a palavra de Deus. O apóstolo vai chamar de doutrina de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua detrás destas falsas doutrinas. Doutrina de demônio, obviamente o anticristo tem que estar atuando, o espírito do maligno está atuando poderosamente nestas distorções que levam, infelizmente, muitos cristãos por este caminho que leva para longe de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, doutrinas de demônios. O que são? Dentre as muitas expressões que as Sagradas Escrituras utilizam para se referir ao falso ensino, está esta chamada pelo apóstolo Paulo de doutrina de demônios. O apóstolo Paulo se refere a ela aqui, justamente nesta passagem aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde Paulo vem tratar, dizer que essas doutrinas, essas distorções da palavra de Deus, têm a influência maligna. Esse termo doutrina de demônio vem indicar que tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. Aí que Paulo diz. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a falsos ensinamentos, dando ouvidos a espíritos enganadores. E Paulo vem chamar de doutrinas de demônios. Se não é de Cristo, é dos demônios. Então, tem a doutrina dos homens, dos demônios e a doutrina de Deus. Se a doutrina do homem está alinhada com aquilo que a palavra de Deus diz, amém. Se não está, obviamente, pendendo para o erro. Então, tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra e aos seus princípios. Segundo a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo já havia falado a respeito do que ele chamou de mistério da injustiça. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo vai falar que há um ainda que resiste até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito Santo, sua atuação no seio da Igreja de Cristo. A expressão doutrinas de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e contra a sua palavra. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada aquilo que as Sagradas Escrituras diz. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi produzida pela vontade de homem, para que estes não peguem e apliquem isoladamente as distorções, as heresias, as falsidades, surgem daí. Pega uma passagem, um capítulo, um versículo das Sagradas Escrituras e aplica em outro contexto. Não olha o que a palavra de Deus está falando, o contexto do que está falando, do que está explicando, e vai e contextualiza segundo o entendimento desta pessoa que está lendo. Surgindo daí todo tipo de falsidade, de doutrina, de distorção da palavra de Deus. E muitos não estudam a palavra de Deus, não procuram aprender, não ora, não tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e se deixam levar por estas heresias, promovendo a inimizade contra Deus. Essa doutrina de demônio é o ato de ler de forma errada as Sagradas Escrituras, promovendo a inimizade contra Deus, levando as pessoas para distante da sã doutrina, conforme a advertência do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo,
a esse respeito, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita, seguir doutrinas falsas, sendo enganados e enganando. E o enfrentamento às doutrinas de demônios. O texto que Paulo trata sobre a doutrina de demônios foi escrito enquanto a igreja ali em Éfeso estava sofrendo com os ataques e os danos destas falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo, que estava sendo empossado ali para pastorear a igreja ali de Éfeso. Paulo incentiva Timóteo a pregar, a viver e a desenvolver-se na palavra. Pregue a sã doutrina. Ensine a sã doutrina. Já visto que existia pessoas dentro da igreja tentando atrair pessoas para si, com seus ensinos que não acrescentavam nada. Então, o centro, irmãos, novamente é Jesus Cristo. Se estamos frequentando uma igreja, que Jesus não seja o centro, Jesus não seja a pedra angular, que Jesus não seja o centro de tudo, sai deste lugar. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então, se o homem está sendo mais apontado do que Cristo, sai deste lugar. Sai deste lugar. Jesus é a verdade que liberta. Então, o apóstolo Paulo incentiva Timóteo a pregar a verdade, a viver a verdade e a desenvolver-se na palavra. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um obreiro, como um cristão, como um discípulo aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, a referência feita às doutrinas de demônios é parte da sessão em que o jovem pastor, no caso Timóteo, foi desafiado a pregar diante da alavanche de falsos ensinos que a igreja ali em Éfeso estava recebendo. Então, Paulo instrui, orienta, exorta Timóteo, prega, vive, ensina a sã doutrina, a palavra de Deus. O nosso segundo tópico é a sedução das falsas doutrinas, a sedução da idolatria, a sedução do relativismo e do hedonismo, a busca do prazer a qualquer custo, sem levar em conta as consequências, sem olhar para o outro. A sedução da idolatria, a idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que adoração a ídolos. Idolatria é muito mais do que adorar uma imagem, do que adorar ídolos. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que é prioridade para nossas vidas se torna uma idolatria. Tem pessoas que adoram um jogador de futebol, um artista, coloca em primeiro lugar na sua vida. Então, Deus é primeiro lugar em nossa vida. Jesus Cristo afirmou que o coração do homem sempre se voltará para o seu tesouro. Mateus capítulo 6, versículo 21. O que domina o coração do homem torna-se um objeto da sua adoração. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que nós estamos colocando no lugar de Deus. Nada nem ninguém substitui a presença, o lugar de Deus em nossa vida, né? As falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência. Então, tira Deus do centro e coloca o homem. Muitos cultos hoje muitas pregações estão
de acordo com aquilo que a igreja quer ouvir. Não é mais aquilo que Jesus tem a falar com a igreja. Ele vai pregando, vai falando aquilo que não vai ferir, não vai tocar na ferida do pecador. E é quando toca na ferida, a gente vem com o remédio, que é a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Então, muitas pregações hoje está contextualizada com aquilo que o público deseja ouvir. Não é mais aquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, estamos massageando nosso ego e caminhando por esse caminho perigoso. A palavra de Deus, ela está sendo relegada, está sendo substituída pela vontade humana. Então, a gente precisa voltar à palavra de Deus, voltar à palavra de Deus. O homem não é o centro. O homem não é a razão de tudo, como ensina aí esse antropocentrismo, onde o homem tem se colocado no lugar de Deus. Deus é a razão de tudo, não é o homem. Outra sedução das falsas doutrinas é o relativismo, onde tudo é permitido, onde não existe mais regras, onde tudo pode ser mudado a qualquer momento. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada um. Nesta era da pós-verdade, da pós-modernidade, onde cada um tem a sua verdade. Aquilo que eu acho que é verdade. Eu posso até estar errado. Ninguém tem o direito de me contestar. Então, nós estamos vivendo nesta era perigosa, mas nós somos igreja, e é nesta geração que Jesus nos trouxe. Então, é nesta geração que nós temos que fazer a diferença, né? No que se refere aos princípios morais, o relativismo propõe que não há princípio moral imutável nem absoluto. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade, se eu, no meu ponto de vista, achar que não é verdade, não vai ser verdade. Então, esse relativismo ensina isto. Não existe uma verdade absoluta. Não existe mais algo que é imutável, que não muda. Tudo pode ser mudado. Por isso a ideia de ressignificar a palavra de Deus. Aquilo que eu leio, que eu entendo, segundo esse relativismo, aquilo que eu entendo, eu vou aplicar segundo aquilo que eu achar que é o certo. E a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é completa, ela não se equivoca, ela não se contradiz, ela não muda, porque Deus não muda, e é a palavra de Deus. Então, o relativismo propõe que não há princípios morais imutáveis e nem absolutos. Vai pregar a inexistência de uma verdade absoluta, e seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo às circunstâncias, ao ambiente e às necessidades do indivíduo. Ou seja, tudo pode ser mudado a qualquer momento, a qualquer hora, assim como cada um achar que deve. Então, este é mais uma das seduções de falsas doutrinas, de ensino de demônios, de tudo aquilo que se opõe a Deus, né? Então, o relativismo ataca frontalmente a verdade única, que é a palavra de Deus, e se coloca como uma importante sedução das falsas doutrinas que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a palavra de Deus é a genuína fonte doutrinária verdadeira
que Jesus deixou para a sua igreja. E existe também a sedução do hedonismo, né? Que é outro ponto importante, outro fenômeno da chamada pós-verdade, pós-modernidade, essa era louca que estamos vivendo, né? Caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critérios, na busca do prazer, a qualquer custo, sem levar em conta as consequências. O importante para o hedonismo é ser feliz. Deus quer o bem, Deus não quer o mal. Faça o que você quiser com o seu corpo, com a sua vida, desde que esteja sendo prazeroso, que você esteja sentindo prazer, sem levar em conta as consequências de tudo isto. Então, precisamos ter cuidado para estas seduções, para estas sutilezas do inimigo. Não existem limites, não existem regras, não existem leis morais que precisam ser seguidas. Tudo é permissivo, tudo é permitido, né? O hedonismo é o termo técnico e atual para aquilo que o apóstolo Tiago, chamou de deleites, que são os responsáveis por guerras que há entre homens. Então, todo tipo de situação de coisa que a palavra de Deus vem condenar, estas sutilezas, dizem que é permitido. O homem pode fazer qualquer coisa, não há regra, não há limite, não há leis que possa impedir. O cristão, ele não se adequa ao mundo. O cristão que está indo nesta onda aí, ele precisa acordar para a vida. A palavra de Deus, ela não muda. Portanto, a idolatria, o relativismo, o hedonismo são elementos bases de toda sorte de falsa doutrina. E vencê-lo é desfazer não somente das consequências dos falsos ensinos, mas principalmente da sua raiz. Então, o cristão, ele precisa voltar à palavra de Deus. Uma das atividades prediletas do adversário das nossas almas é subtrair a palavra de Deus. Ele enganou Eva, distorcendo a palavra de Deus. Ele tentou enganar Jesus, né, criando ali subterfúgio para tentar pegar Jesus, para que Jesus viesse a seguir aquilo que ele estava falando, né? Inclusive, infelizmente, nos púlpitos, onde muitas vezes a palavra de Deus é substituída novamente por aquilo que a plateia, não é nem as ovelhas, hoje a plateia quer ouvir. Então, a gente precisa voltar para a palavra de Deus. O diabo é o autor e o inspirador de todo falso ensino, a perversão. O diabo é aquele que está por trás destas situações, dessas doutrinas falsas. A arma exata contra o erro e a mentira, obviamente, é a verdade divina, quando ela é conhecida e quando ela é aplicada. Então, a palavra de Deus, ela é nosso manual de regra, de fé e de prática, e ela precisa ser colocada em prática nas nossas vidas. E para a gente finalizar, não se deixe enganar. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e as ações dos falsos ensinadores. Jesus e os seus discípulos, os seus servos, já na sua palavra, já nos adverte a este respeito. As falsas doutrinas nem são, nem podem ser uma surpresa para a igreja. A palavra de Deus, ela nos instrui, né? O que deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja de Éfeso, está aqui no nosso texto bíblico, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 5, havia sido
predita pelo apóstolo Paulo há um tempo atrás. O apóstolo Paulo está lá no livro de Atos, capítulo 20, né? Paulo sabia que depois da sua partida, Paulo diz, homens cruéis, Paulo vai chamar de lobos cruéis, iam aparecer para atacar o rebanho de Cristo. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo falando ali com os anciãos de Éfeso, né? O surgimento e a ação dos falsos mestres no seio da igreja não era novidade nenhuma para aqueles irmãos. Por isso, Paulo foi incisivo com Timóteo. Pregue a sã doutrina. Apesar da tua idade, não se deixe intimidar. Prega a sã doutrina. Então, a igreja ela tem todas as condições necessárias para que ela não venha ser enganada por essas vãs, por essa sutileza do diabo, por essas falsas doutrinas. Nós temos a inerrante palavra de Deus. Se não tem a palavra de Deus, se é uma igreja que não prega a palavra de Deus, que não ensina a palavra de Deus, que não tem escola, estudo da palavra de Deus, ela está correndo um sério perigo. Então, a palavra de Deus ela precisa ser aplicada, estudada, precisa ter proeminência na igreja, né? O estudo bíblico. Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica do que, com a sua partida, trabalharia para disseminar falsos ensinos, novamente, né? Atraindo falsos mestres, atraindo as pessoas para si e não para Cristo, atraindo as pessoas para si e não para Cristo. E o centro não é o homem. Infelizmente, no nosso meio existem pessoas, pregadores, cantores, que muitas vezes é idolatrado pelo próprio povo de Deus. Pelo próprio povo de Deus. Cuidado, a gente precisa ter cuidado. A estrela é Jesus Cristo. Quem precisa ser aplaudido é Jesus Cristo. Quem precisa ser adorado é Jesus Cristo. Não é o homem, né? Não é o homem. A recomendação de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, os líderes da igreja ali de Éfeso, eles fossem vigilantes, que eles cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado de pessoas que custaram um alto preço e preço de sangue. Jesus, conversando com Pedro, ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas não são minhas, não é sua, não é do pastor, não é do bispo, é de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ele que morreu pelas suas ovelhas. Então, uma outra recomendação de Paulo para que a igreja não seja levada pelo engano das falsas doutrinas é o estímulo ao verdadeiro crescimento espiritual, que só pode ocorrer por meio do equilíbrio entre a verdade e o amor, que também promove a unidade saudável do corpo de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16. E o apóstolo Paulo também oferece uma outra arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. Não tire a palavra de Deus do contexto que ela está falando. Não aplique a palavra de Deus isoladamente. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. É Deus que fala no coração do pecador.
Nós apenas ministramos, estudamos, pedindo que o Espírito Santo nos use para a glória de Jesus Cristo, que através da pregação, do ensino, a palavra de Deus vá ao coração do pecador. Nós somos instrumentos, vasos na mão do oleiro. Quem opera é o Espírito Santo, né? Então a gente precisa ter cuidado. A expressão falsificar, nos tempos do apóstolo Paulo, era usada principalmente para se referir àqueles mercadores desonestos que diluíam o vinho com a água para enganar os seus clientes, os seus compradores, né? A lição aqui é de que somente pela mensagem pura e genuína, que é a palavra de Deus, a igreja poderá não ser levada pelo engano das falsas doutrinas. Então, o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá, nos últimos tempos, uma rebeldia organizada e pessoal contra a Igreja de Cristo, contra a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então, muitos cristãos, infelizmente, se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Então, hoje, infelizmente, o evangelho liberal de muitos ministros e educadores modernistas, né, tem encontrado pouca resistência em muitas igrejas. Tudo hoje está sendo permitido. Igrejas dando as costas para a genuína palavra de Deus. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa posição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo, a palavra de Deus diz, será precedida de uma maior atividade de satanistas, do espiritismo, ocultismos, possessões, enganos demoníacos no mundo e também na igreja, né? Então, a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste, obviamente, na sua lealdade a Deus e a sua palavra inspirada, né? E há um desejo sincero do cristão, do crente, em praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é a nossa fonte da verdade. Ela não erra, ela não muda, ela não está equivocada, ela não se contradiz, porque é a palavra de Deus, e Deus não erra. Deus não se contradiz. Amém? Que Deus abençoe.